Bom, bem-vindo para a segunda parte da aula de arquitetura de computadores pessoais, né? Então, uma rápida revisão. É importante lembrar que, na verdade, qualquer arquitetura de computador é baseada, em primeiro lugar, né, em como é que você liga, né, todos os seus elementos funcionais, como é que você interliga todos os elementos funcionais, né? Lembrando aquela nossas as primeiras aulas, né, que a gente comentava a estrutura do computador, nós temos as quatro principais funções do computador, né, as quatro principais funcionalidades que definem um computador, né? Ele é centrado no processamento, que tem processador e memória, CPU e memória, faz o conjunto, faz a função de processamento, mas além disso, né, poder fazer todo o ciclo, né, do da parte do mundo digital, ele precisa ter a parte do armazenamento, né, que organiza os dados no arquivo, formato arquivo, né, com o cabeçalho, tudo direitinho, né, e a localização. Tem a parte de comunicação, que permite a troca de dados entre computadores, né, e tem a parte de entrada e saída, que é essencialmente a entrada e saída, a conversão digital analógica, né, uma grande maioria das vezes. Então, é uma interface com o mundo analógico, tá? São dispositivos que fazem interface com o mundo analógico, tá? Então, é o monitor, teclado, né, e impressora e assim por diante, tá? Então, esses elementos precisam estar ligados, né, para poder montar o computador. Então, quando você fala em arquitetura e organização de computadores, estamos, no nível de hardware, estamos comentando essas conexões que normalmente é feita através de barramentos, tá? Então, para o hardware, do ponto de vista de hardware, ligar esses elementos constitui a arquitetura e organização do computador, tá? Em cima disso, é montadas as abstrações, que é o papel do software, né? O software básico, que é formado pela linguagem de máquina para fazer a abstração do processador e o sistema operacional para fazer a abstração, né, do computador, tá bom? É o computador, mas com todos os seus elementos. Então, o que você enxerga, né, do seu ponto de vista físico, são esses elementos funcionais interligados através de barramentos, tá? Então, sob o ponto de vista do computador pessoal, que é o IBM PC, a gente fala muito do IBM PC, não é que seja o primeiro, né, nem que seja talvez o mais inovador, mas é o que foi mais popular, digamos que foi 90% do mercado, em função de ter uma arquitetura aberta, ou seja, ter toda uma especificação dela disponível, documentada e aberta, né, e sem royalties, né? Então, você poder desenvolver placas ou elementos para essa arquitetura sem ter que pagar alguma coisa para a IBM, tá? Então, esse foi o grande mérito. Esse foi o ponto de partida. E nesses 40 anos, os diversos fabricantes que compõem, né, esse mundo, essa infraestrutura, né, do computador pessoal, foi evoluindo também, né, em termos de padrões, né, criar seus próprios padrões, novamente padrões abertos e sem cobrança de patentes, né, e desenvolvendo gradualmente, né, junto com o mercado, esses diversos produtos que compõem o computador. O pessoal de armazenamento, que os discos, né, CDs, o pessoal que trabalha com impressoras, né, o pessoal que trabalha com monitores, cada um deles foi desenvolvendo produtos e se integrando, né, se compatibilizando com esses barramentos, né, esses elementos de conexão estabelecidos inicialmente pelo IBM-PC. E mais tarde, cada grupo, né, de áreas foi criando seu próprio padrão, né, sua própria entidade que geravam esses padrões, tá, que foi criando um mercado para a ideia, né, a partir da ideia da própria IBM na sua arquitetura PC foi sendo adotada, né, e expandida por esses fabricantes de periféricos, né, que compõem o universo do PC. Isso permitiu uma rápida evolução, um baixo custo, é um mercado competitivo, né? Então, e o próprio preço estando baixo, você amplia o mercado, né? E a partir das primeiras décadas, onde o foco era só
o computador pessoal, que é um mercado relativamente restrito, esse mercado foi crescendo, né, aos poucos. Depois virou um mercado para empresas, né, para aplicações empresariais, ou seja, a partir de um produto que seria mais ou menos doméstico, passou a ser adotado pelas empresas, né, criou-se produtos para a empresa, criou-se a ideia do cliente-servidor, né, rede local, e isso foi expandindo, né? E o próprio microprocessador, né, que foi inventado pela Intel, ele foi aumentando a sua capacidade a ponto de ser competitivo, né, em relação aos computadores mainframes que existiam, né, sei lá, desde a década de 40, mais, né, década de 50 e 60, né, que foi os principais produtos da IBM e o conceito de mainframe, tá? Então, os processadores evoluindo, microprocessadores evoluindo, capacidade e desempenho, ele foi, aos poucos, né, substituindo e dominando o mercado. Então, esse foi o processo da década de 80 e 90, e na virada já do milênio, né, você já tinha uma dominação relativamente forte, né, do microprocessador, né, como computador, na verdade, como um computador de fato, né, do mercado. Tá? Então, que até lá um PC da vida realmente não tinha como substituir o trabalho, né, que era feito por computador, folha de pagamentos, processamento científico, todas as grandes aplicações do computador, né, para empresas, indústrias e governo. Né? Então, tudo isso aí era restrito aos computadores de grande porte. E isso foi sendo dominado cada vez mais pelo PC. Hoje, você fala em arquitetura baseada no microprocessador, você tem uma imagem realmente de uma coisa muito mais complexa, sofisticada, principalmente na computação paralela, que é o assunto da semana que vem. A gente vai ver que você consegue montar coisas realmente fantásticas, né? Enormes em capacidade de processamento e de armazenamento, de memória também, tá? Então, esse é o mundo de supercomputadores, e hoje supercomputadores é praticamente dominado pelos microprocessadores. Tá? Então, o microprocessador cobriu todo o espectro, né? Desde o do computador doméstico, né, de uso bem restrito, limitado, até o uso na supercomputação, que era o nicho de mercado, era o último nicho de mercado para os computadores mainframe, né, os computadores que realizam realmente grande quantidade de processamento. Tá? Então, esse é o cenário atual. Então, a gente não pode deixar de prestar homenagem ao IBM-PC, né? Que foi é o mérito realmente de ter criado esse movimento que em 40 anos dominou o mercado, na verdade, né? De ponta a ponta, tá? Desde o computador doméstico até o computador, até o supercomputador, né? A partir de um processo, né? Que a gente chama de quarta geração, que é o processo de fazer transistores cada vez menores, né? Colocar cada vez mais transistores dentro do único chip, né? Tá? Que é o microprocessador, né? E as memórias, mérito, né? Da Intel e dos fabricantes de memória. Tá? Então, esse é o mundo que estamos atualmente, né? E está chegando num certo limite. Tá? Então, qual vai ser a próxima, né, expansão? Provavelmente vai ser realmente na área de arquiteturas de computadores paralelos. Tá? Essa é pelo menos a minha expectativa. Tá bom? Bom, então, o origem de tudo é essa visão do PC, e dentro da visão do PC nós temos como conectar os elementos que são os barramentos. Né? Nós vimos na aula passada que existem barramentos, diferenciam-se os barramentos através da sua capacidade. Né? Os barramentos de maior capacidade você usa, é chamado System Bus, ou barramento de sistema, é para você conectar o processador e a memória. Tá? Então, a partir do barramento de sistema, nós temos as pontes, né, que fazem a conexão desse barramento de alta velocidade com os barramentos mais lentos. Tá? Na hierarquia seguinte, né, que tem em termos de desempenho, são a parte de monitor, né, de geração de imagem, essas placas gráficas, que realmente tem bastante pixels, aumentando a resolução da tela, né? E aumentando a velocidade daquilo que aparece na tela, você precisa de canais de comunicação cada vez maiores, mais rápidos,
para o processador atualizar a memória de tela, né? Tá? E aí nós temos interfaces com discos e interface de comunicação, tá? E interface com periféricos locais, que são a mais baixa, né, em termos de velocidade. Teclado, mouse, né, a parte de áudio, né, que são muito mais leves, né, e muito mais lentos. Tá bom? Isso é hierarquia básica, né? E aí, a partir disso, foi evoluindo, né? Hoje você tem quase uma hierarquia unificada, né? Separada, continua separada, na verdade, né? Com um barramento mais rápido, né? Que é barramento de sistema, ligando a memória, e hoje é multicore, então, ligando vários processadores. É multicore no sentido de vários núcleos, né? Numa mesma placa, tá? Na placa de servidor baseada no Xeon, por exemplo, você tem 4, 6, né, 8 processadores numa mesma placa de circuito impresso. Então, você precisa conectá-los, eles compartilham memória, assim por diante, né? Na parte sul, que é a parte sul, normalmente está o PCI Express, você tem a parte do disco e a parte do PCI Express, e a parte da comunicação, né? Ethernet hoje você tem 1 gigabit, 10 gigabits de banda, né? Então, você precisa realmente ter um desempenho razoável, né, de comunicação, né, para você manter esse fluxo, tá? Então, basicamente essas principais divisões de barramentos, né? E na aula passada nós demos um exemplo, né, de algumas configurações de barramento de sistema. Vimos que, bom, basicamente é uma diagraminha, né? Não foge muito desses 4 elementos interconectados, né? Ponto a ponto, no caso. Não é mais multiponto, porque aí quando você coloca vários elementos no mesmo barramento, você tem que compartilhar esses barramentos com outros, né? Então, em barramento de alto desempenho, normalmente é uma conexão entre 2 elementos apenas, né? Eu chamo de ponto a ponto, tá? Então, quando você liga 4 mais de 2, né? Então, liga 4, você é obrigado a fazer essas conexões ponto a ponto, né? Então, cada ponte aqui acaba tendo conexão com, né, pelo menos 3, fora o quarto, que é para memória, né? Então, essa é a configuração da proposta da AMD. E essa é a proposta da Intel, né? Que veio quase 10 anos depois, tá? A geometria 2D impede que seja diferente, né? Então são muito semelhantes, tá? A diferença aqui é que na AMD, na época, né, 2001, eram chips separados, né, ponte norte, tá? É o chamado chipset, né? Faz parte do conjunto de chips que são associados ao processador e memória dentro de uma placa, né? Dentro do projeto de uma placa de circuito impresso, tá? É chamado chipset, ou conjunto, um kit de chips. No caso da Intel, ele incorpora essa parte de comunicação dentro do próprio processador, tá? Então já estamos em 2009, então é possível hoje, né, naquela época, que todas as funções, né, da ponte norte fossem colocadas dentro do chip do processador, tá? O motivo pelo qual o QPI está interno ao processador. E aí, um pouco de história, né? A gente explicou o funcionamento do DDR, explicamos também o funcionamento da Rambus, né? Tá? São todas tecnologias que envolvem a parte mais complicada, que é a parte do computador, do processador com a memória, tá? O barramento de maior desempenho, tá? Então, tem várias dificuldades, vários problemas, né? A gente viu que os principais problemas do barramento paralelo é o sincronismo, né? São todas. No começo ainda tinha uns barramentos assíncronos, mas logo, né, já há 20 anos que o barramento é síncrono, ou seja, depende de clock, né? Você sincronizar todos as dezenas sinais, né? Por exemplo, 64 bits. Você tem que fazer com que 64 sejam alinhados, né, no instante do clock, para você garantir a leitura. Isso é muito difícil, né? A gente já fez a conta, né, com a velocidade da luz.
a 1 giga, né, 1 GHz, que não é uma frequência bastante elevada do seu ponto de vista do processador, né? Hoje o processador roda 3, 4 GB, né? Alguns chegando até 5 GB, tá? Há 20 anos atrás já chegava a 4 GB, né? A NetBurst, né? Conseguia chegar a 4 GB e era o produto normal deles, tá? À medida que foi evoluindo, né, a questão do clock se tornou muito crítica por gerar muito calor, né? Então, houve uma mudança no projeto que permitia baixar o clock para baixar o consumo e para baixar justamente o efeito de gerar hotspots, né, ou pontos quentes, né, que simplesmente destruía, né, o silício, tá? Então, essa questão de desempenho, né, envolveu muito mais um reprojeto para ter um processador mais frio, né, reduzindo inclusive o consumo, para ter uma equivalência em termos de desempenho, ou até melhor, né, com projetos melhores, né, com pipelines mais otimizados, né, superescalares mais otimizados, essencialmente mais otimizados com uma determinada aplicação, um determinado uso, né, que se faz do processador. Tá? Então, o DDR tem esse histórico todo, né? Você vê gradativamente aumentando o clock. Então, se o processador roda a 4 GB, né, o barramento, teoricamente, teria que acompanhar esse ritmo, né, essa velocidade. Tá, tem a largura, né? O processador consome, por exemplo, um processador de 64 bits, ele consome 64 bits, né, no ritmo do clock, né? Então, deixa eu pensar, uma leitura deve ocupar pelo menos 4 ciclos de máquina, né? 4 ciclos de máquina para ler esses bytes externos, né? O que dá para fazer é pelo menos quando você duplica a largura, né? Reduzindo pela metade, você reduz a metade pela metade a velocidade do barramento. Isso é isso é importante, né? Para você evitar de sobrecarregar a linha. A gente viu que a linha a 1 GHz, né, já está na ordem de. Se for na velocidade da luz, já dá 30 centímetros. Né? Agora, imagine num condutor físico, né? Tá? Tem a sua própria capacitância, você tem interferência com outras linhas, né, em paralelo. Tá? Então, isso faz com que a velocidade real efetiva da transmissão do sinal seja alguma coisa em torno de 10 centímetros, e já são as dimensões já dentro da própria placa-mãe. Né? Então, você começa a ter limitações físicas, né, por conta das características, né, dessa placa-mãe. Então, o que é possível fazer? Né? É sincronizar. O barramento paralelo, portanto, tem dois grandes problemas. Primeiro, é o sincronismo, que é fazer com que usar o clock para realmente ler o sinal no ponto certo, quer dizer, ler todos os 64 no ponto certo, tá? Ou transmitir no ponto certo, né? E você tem que sincronizar no ponto de chegada, né? Tá? Bom, e o segundo grande problema do barramento paralelo é o crosstalk, que é como são linhas paralelas, muito próximas um do outro, tá? Ou seja, eu não consigo fechar o buraco, eu não consigo torcer o fio, né? Para você poder tentar reduzir, minimizar a interferência entre um sinal e outro. Tá? Isso faz com que o sinal de uma linha seja induzido com uma certa facilidade na linha vizinha. Tá? Isso obriga também a baixar a velocidade para não gerar tanto ruído, né, na linha vizinha. Tá? Esses problemas fazem com que hoje seja muito mais interessante, né, trabalhar com não um barramento paralelo, mas um barramento serial. Tá? Então, você vê já no QPI, por exemplo, essa iniciativa de fazer conexões seriais, tá, para ligar um processador ao outro, tá? Inclusive a memória. Tá? Então, o DDR5, por exemplo, já começa a partir, né, com esse conceito de trabalhar com essa conexão como fosse uma conexão de comunicação, não de barramento. Né? Então, já divide em dois barramentos,
né, com menos bits, justamente para reduzir a interferência entre eles. Tá? Os clocks também são elevados, né, mas trabalha com a ideia de burst também, que é para o mesmo acesso, ele em vez de fazer um acesso paralelo, tá, ele põe um acesso de vários bytes em série. Tá? É o caso do burst. Tá? No DDR4, ele tinha um burst de 8 transmissões, né? Transações por segundo. Então, você joga um endereço e ele já responde com uma sequência de 8 palavras de 16 bits. No DDR5, ele já responde com 16. Tá? É uma forma de você reduzir a transição, a interface, né, entre o processador e a memória. Tá? Bom, esse é um pouco de história, né? Da evolução. DDR5 ainda, apesar, a especificação saiu ano passado e acho que ainda não tem produtos, né? Ainda não tem pente de memória DDR5 no mercado. Deve sair logo, né? No começo do ano que vem, acho que deve começar a sair. Tá bom? Tem, dentro dessa linha dos padrões, né, para memória, nós temos o DDR e tem o GDDR, que é norma para um padrão para chips de memória gráfica, o G de gráfico, né? São pentes que foram desenvolvidos para ser instalados nas placas gráficas, né? Como da NVIDIA, por exemplo, né? Então, numa placa gráfica, né, que faz processamento gráfico para gerar, computação gráfica para gerar imagem, eles têm milhares de elementos processadores. A ideia é fazer com que cada processador execute uma expressão, né, com dado diferente, o mesmo algoritmo para dados diferentes. Então ele precisa acessar, né, muitos dados em paralelo. Tá? Esse é o papel desse pente de memória. Ele não é superior, não tem um chip mais rápido ou melhor do que um DDR com a mesma categoria, né? Tá? Simplesmente ele tem mais chips em paralelo, tá? E com mais pinos, na verdade, para entregar o padrão de desempenho que essas placas gráficas precisam. Tá bom? O que mais? Acho que é isso. Existem padrões diferentes também, diferentes para o notebooks também, né? Mas é a mesma tecnologia. Tá? Essas são evoluções. É o System on Chip que está comentando. Esse é um processador da Qualcomm, né? Mas a ideia geral é a mesma, tá? Você tem a parte do processador, o Crate, né? Uma CPU, acho que essa versão tinha 4 desses processadores no mesmo chip, né? 4 cores. Você tem um Adreno, que é um GPU, né? Uma placa gráfica para fazer processamento gráfico. Tem um DSP, normalmente é processamento de sinal, tá? Para trabalhar a entrada ele faz várias coisas, né? Processa qualquer sinal analógico de entrada. Então, provavelmente ele está processando a parte de imagem da câmera, a parte do áudio, né? Da captura do sinal de microfone, entre outras coisas, tá? A parte de conexão, né, está aqui dentro do mesmo chip, desculpe, do mesmo componente, né, tá, do sistema. A parte do USB, Bluetooth, né, e o Wi-Fi, tá, tudo isso está tudo no mesmo, inclusive o celular, né, que é o forte do Qualcomm, né, é fazer a parte de comunicação. Tem a parte, inclusive, dos circuitos analógicos aqui dentro, né, dentro desse bloco. A parte multimídia tem a ver com a parte de saída, né, do processamento de imagem, tá? Captura e playback. Então, faz dois papéis, né? Tanto a parte de captura, processamento dos sinais de entrada, né? Inclui, inclusive, processadores paralelos para fazer redes neurais, né? Para detecção de face, detecção de sorriso,
ajuste de imagem, qualidade de imagem, né? Compensação de movimento, essas coisas todas. Tá? E a câmera, né? A parte de processamento da imagem, mas tem a parte de tratamento da câmera. Saída de display, né? A parte de imagem. Então, memória de tela está aqui, né? E aqui a parte de navegação, que tem um processador dedicado para fazer a comunicação, não, a recepção de sinais de satélites, né? Para fazer a localização. O GPS, o GLONASS, tem outros projetos. Então, são vários conjuntos de satélites que ele pode ouvir para tentar achar a localização. Então, os principais elementos funcionais, né, saiu do processador de uso geral, processador genérico, e se tornou elementos especializados. A maioria desses elementos tem o seu próprio processador, né? Então, o que torna independente, o sistema independente, por exemplo, da gestão pelo sistema operacional, né? O sistema operacional vai cuidar só da aplicação e vai estar rodando aqui dentro do Craft. Não, desculpe, não, eu li o Craft, mas é o Kite, né, que é da Qualcomm, tá bom? Bom, alguma dúvida, gente? Em cima disso, qual que é a ideia, né? Falta memória, né? Tá? Então, no PC você tinha que conectar um barramento, né? Essas conexões, esses pinos todos iam por placa de circuito impresso, onde tinha um barramento, né? Tinha um system bus, pelo menos, e nesse system bus ia a memória, ou então memória cache, que era externo, tá? Hoje não precisa fazer mais isso, né? Eles põem em cima deles, né, esse stack, né? Que tem essas conexões, chama True Silicon Via, né, que ele atravessa as várias pastilhas, né? Então, lembra que eu falei que pastilha de processamento tem processo de fabricação diferente do pastilhas de memória, né? Então, aquela a Hynix coreana e a Samsung, né, que são fabricantes de memória, tá? Eles fazem o chip, mas ele não encapsula, só vende o cristal, né? Só vende o chip. E aí, depois da hora de montagem, você monta, né, chips de fabricantes diferentes, com tecnologias diferentes, no mesmo encapsulamento. Tá? Então, você tem esses pinos, né, que fazem o contato elétrico entre essas diversas camadas. Tá? Então, como está dentro do mesmo encapsulamento, você pode, e bem próximos, né? Você pode se dar o luxo de fazer percursos menores, bem menores, mais rápidos, portanto, tá? E estabelecer, daí dá para colocar mais pinos, na verdade, né? Tá? Então, esse formato chamado HBM, tá? É um formato, é um padrão que visa esse tipo de montagem, tá? Então você tem 512 bits ou 1K, né, de bits, ou seja, conexões em paralelo. Então, em vez de estar limitado a 64, por causa do barramento paralelo, como não tenho essa restrição, eu ponho mais pinos, né, que permite essas memórias, né, acesso paralelo. Com isso, eu posso deixar o meu clock bem mais, o clock da memória, né, bem mais lento, tá? Apesar de ter desempenhos absurdos, né? Tá? 256 gigabytes, né? É bem superior, né? Por exemplo, aqui, né? No DDR5 tem um grande esforço para criar um padrão, né, de processamento a 5 gigabytes por segundo, né? Tá? E aqui é 5 vezes maior. Então, assim, porque está dentro do encapsulamento só. Tá bom? Então, isso é a tendência futura, né? Apesar de que são processadores relativamente lentos, né? Você não vai fazer muita coisa dentro do smartphone, né? Você vai basicamente receber dados e o smartphone vai gastar processamento para apresentá-los de uma forma adequada, né? Então, a parte mais importante do smartphone é justamente a parte que trabalha com a parte de multimídia, tá? Apresentação de imagem na tela de alta resolução. Mas a própria resolução dentro de uma área pequena, que é um smartphone, tem limites, né? Hoje está surgindo aquelas smartphones que abrem, né? Tá? Mas mesmo aberto, você tem limitações de resolução, né?
não adianta colocar pixels cada vez menores, né? Você não vai enxergar a diferença, tá? Isso é o limite. E aí também você não tem tanta aplicação ainda, né, para smartphone. Então restringe muito. Ninguém usa, não, alguns usam, mas você não fica editando texto ou rodando uma planilha no smartphone, apesar de ser possível fazer isso, né? Dificuldade de uso, dificuldade de enxergar, né? Tá bom? É isso. Então, continuando, você tem outros barramentos. No fundo, começa com um barramento mais ou menos padronizados. E foi usado, é bem mais lento, né? Foi usado essas primeiras gerações para fazer placa de expansão de recursos. Memória, inclusive tinha placa de memória, placa para ligar para a impressora, né? Então, diversos tipos de placas. Tá? E podia vir de fabricantes diferentes, né? Porque a ideia era deixar planejado para outros fabricantes poderem gerar seus produtos por esse barramento. Evolução, né, desses barramentos do PC alguma coisa, né? E à medida que o clock foi subindo, a velocidade foi aumentando também, né? Então, isso é um pouco de histórico. PCI Express, que já é um barramento serial, é uma versão serial do PCI X. Veja, por ser serial, você consegue ter até 10 vezes mais clock, né, do que o paralelo. Tá? Apesar que a transferências são parecidas, né? Tá? Aqui você tem 64 bits em paralelo. Aqui acho que é um bit só. Né? Um pouco menos, é. Mas o que eles fazem? Né? Eles pegam uma conexão e dividem, e colocam várias conexões em paralelo, né? Na verdade, são várias conexões seriais. A vantagem é que já vem, eles fazem um par trançado com o Terra junto, né? PCMC, DDR. Tá. Acho que aqui não tem nenhuma dúvida, né? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário em relação ao PCMC? Desculpe, o PC Express. O PC Express hoje é um padrão consolidado mesmo, né? De conexão serial entre os diversos computadores. Dúvidas? Dá uma pausa para tomar uma água. Nenhuma dúvida, gente? Vocês não têm PC em casa que queiram desmontar para ver como é que funciona? Mas faça isso depois da aula, tá? E aí? Nenhum comentário? Estão bem apáticos, né? Estão acordados, pelo menos? Bom, já discutimos DDR, as ideias em torno do DDR também. Tem uma época, né? Teve uma época que havia um barramento para a placa gráfica, né? No começo não tinha, porque realmente a parte de monitor, a parte de tela é de baixa resolução, né? E até era uma tela verde com só aparecia caracteres alfanuméricos, né, textuais, então, basicamente a tabela ASCII, né, que aparecia, então não tinha problema de velocidade de desempenho. À medida que o Windows se tornou, não só o Windows, né, tá, mas a maioria dos sistemas operacionais começaram a trabalhar com a parte de imagens, né, a parte virou uma interface gráfica, aí você começa a ter uma necessidade de ter mais banda, porque você começa a ter pixels cada vez mais densos, né? Cada vez mais pixels, e onde cada pixel tinha até cor, né? Então você tinha que ter 24 bits para cada pixel, tá? Com isso foi aumentando a necessidade de você ter um canal de comunicação cada vez mais rápido, né? Entre o processador e memória. Até que hoje evoluiu, né?
para você ter um processamento local, tá? Até pouco tempo atrás você tinha placa gráfica, né? GPUs eram necessidades para você ter imagens, né, renderizadas em alta velocidade, né, tá? Alto desempenho, para poder rodar um jogo, né, em 4K, por exemplo, né? E com isso foi aumentando a necessidade de você ter um canal de comunicação, né, entre a placa gráfica que gerava essas imagens e o processador, tá? Então, esses barramentos para a placa gráfica também têm seus nomes, né? A GPU são os últimos e tal. E eles são parecidos com o PCI Express, PCI, né? Você pode ver que as características da mesma época, por exemplo, a GP8X aqui, 2002, né? Aqui é 64 bits, mas aqui é 32 bits. Bom, tá certo que não precisa mais que isso, porque era o pixel, né? A frequência. Cadê? São parecidas as especificações, tá? Na verdade, eletricamente, são bem compatíveis, tá? A diferença entre PCI-X e os interface gráfica é que eram separados, né? O PCI, ele PC, né? Esses barramentos de I/O, né? Do PC que tem os conectores disponíveis, assim, acho que até hoje tem esses conectores disponíveis, são conexões multiponto, ou seja, o processador endereça um deles e acessa. Enquanto que a parte gráfica, pela característica de desempenho, ela tem que ter uma via exclusiva, né? Não pode compartilhar com os outros, tá? Porque justamente quando você está atualizando a tela, a imagem tela, a cada 60 quadros você tem que atualizar, né? Então, nesse tempo, o processador tem que ter autoridade, né, total, para poder usar esse barramento quando ele a cada 1/60, né? Então, como isso não era viável, quando você tem um barramento multiponto, o que aconteceu foi ter dois barramentos separados. Um para um I/O, que é o PCI, né? É o PC, depois veio o PCI Express, e o outro é um barramento exclusivo para a parte do vídeo, tá? Com o tempo, a placa de vídeo passou a ter seu próprio processador. Aí passou a não depender, né, da CPU principal para fazer o trabalho, o tratamento da parte da imagem, né, a geração da imagem, a produção gráfica. Tá? E aí foi possível migrar essas placas gráficas para o barramento do PC, né, PC Express. Tá? Hoje, essas placas gráficas são espetadas, né, nesse barramento de expansão, né, do PC. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Aí, pessoal, eu realmente estou comentando o final do quadrimestre, né? Já é final do quadrimestre? Para mim ainda está no meio. Acho que eu estou meio desatualizado. Hein? Como é que vocês estão no final do quadrimestre? Tá. Bom, o pessoal está meio cansado pelo gente, né? Primeira semana de dezembro já acaba. Precisa acabar também, né? Tá certo. Foi bom ter lembrado, ainda tem umas coisas para avançar. Tudo bem, gente. Bem, Uma dúvida. Eu vejo que, né, hoje a gente tem muita GPU nos computadores e como que o computador sabe, né, tal processamento para o processador e tal processamento para GPU? Tem algum tá. switch no barramento? Tá. Não, quando é externo ao computador, que nem é o caso aqui, né? Esse aí é o PCI Express, né? Então você tem que. Como é que a comunicação entre o processador, né, principal e o processador gráfico, né? Normalmente você tem um programa que roda na placa gráfica. Para isso você precisa. Aí quem faz o controle é o processador principal, né? Ele lê do disco, coloca na memória, e aí transfere da memória para o PC, né? PCX, na verdade, né? Através desses barramentos todos. Esse desenho que está aqui, ó.
Então, o PC está aqui, né? PCI, PC Bus, tá? Então, nesse slot está a placa gráfica, né? O NVIDIA, o Radeon aqui, né? Então, como é que esse CPU faz? Ele pega o arquivo que está na memória dele, né? Tá aqui na memória, tá? E escreve para cá, escreve as instruções necessárias, tá? E escreve também os dados necessários. Tem que fazer todo um tratamento antes, tá? E aí, a placa local aqui, né, tem processador local, memória local, tá? E vai cuidar de trabalhar a imagem. Então, tem um programa lá que, por exemplo, vai fazendo a modelagem sólida e tem um desenho, né? Ele desenha um cubo, por exemplo, tem as instruções de alto nível, né, que vai dizer onde vai a iluminação desse cubo, vai fazer a sombra, vai fazer o reflexo. Tudo isso é o processador local que vai fazer isso. Vai escrever diretamente na memória de vídeo, que é local, né? E depois, essa placa, normalmente tem uma saída direta, né, um HDMI ou DVI, né? Que você vai conectar o monitor aqui, né? Não é isso? Tá? Então, o processamento é local, geração de imagem é local. Isso é computação gráfica mesmo, né? Computação gráfica é responsável pela geração de imagem, né? Que é uma área diferente de processamento de imagem, que processamento de imagem trabalha a imagem, né? Ele vai tentar, é o papel do olho, né? Vai tentar entender a imagem. Tá? Bom, o que está acontecendo é que essa placa, essa parte gráfica, está sendo incorporada dentro da CPU. Tá? Isso facilita muito as coisas em termos de desempenho, porque você não precisa mais fazer essa comunicação toda, né? Através desses barramentos todos, entre o processador CPU e o processador aqui, né, do NVIDIA, por exemplo. Tá? Em compensação, você tem que incorporar para a CPU, né, todas as instruções que eram para a GPU. Tá? Então, o que você faz? Você tem um desenho, você lembra do pipeline, né? Tem um desenho, você faz uma análise prévia, né? Mistura as instruções, quer dizer, o conjunto de instruções o assembler, né? As instruções assembler do processador, ele foi enriquecido com instruções assembler da área gráfica. Acho que comentei isso com vocês, né? Incluindo os dados. Então, não há um programa separado entre o programa para o assembler do CPU e um assembler desse cara aqui, né? Tá? O assembler desse cara aqui, no NVIDIA, por exemplo, é uma linguagem chamada CUDA, né? Então, é uma mesma linguagem que é compilado, né? E que é endereçada à CPU. A CPU, dentro da sua estrutura, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele está na superescalar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui. Onde está a GPU, né? Tá. Ele fica aqui, ó, da mesma forma que está aqui, tá vendo? O ponto flutuante. Esse aqui, o ponto flutuante é um processador, um hardware especializado para fazer contas, né? Para fazer as operações em ponto flutuante. Então, a GPU, ele fica pendurado no esquema interno desse tipo. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. E já deve ter algum desenho que tem aqui. Que eu caso. Processador de endereço. Aqui é o ULA salto. Essa aqui é. Tá. Essa aqui é a multiplicação, divisão. Acho que não está aqui, claro. Mas tudo bem. Ele endereça as instruções diretamente, né, do fluxo. Né? Às vezes entra no pipeline, tá? E às vezes entra num processo independente externo, que está aqui. Ele separa as instruções. Quando ele checa no cache o L1, as instruções, ele faz uma separação das instruções. Se tem algum desenho que tem aqui, das instruções que vão para a GPU. Aqui só tem a parte de instruções do processador principal.
QPI está aqui, essa aqui conexão, controlador de memória DDR, aqui é o L3, que é o que permite ter 8 desses caras aqui. Tá, acho que não está aqui. Tá bom. Eu pensei que tivesse algum desenho aqui. Mas, no fundo, ele entra num esquema desse tipo aqui. Tá? Então, ele separa as instruções, que são instruções enriquecidas, né? Então, ele faz uma pré-análise do L1 e separa as instruções e vão seguir um caminho diferente, tá? do processamento normal, né, do assembler normal. Então, você tem um assembler para esse tipo de CPU e tem um assembler para o GPU, né, que vão fluindo internamente aqui dentro do próprio processador. Tá? Muitas vezes, né, ele trabalha em conjunto. Tá? Ele pega e decompõe aquelas instruções numa parte sendo resolvido pela GPU para fazer. O que a GPU faz basicamente? Ele pega uma instrução, ele tem acesso à memória de vídeo, tá? Então, cada pixel é uma posição de memória, né? E aí você tem um processadorzinho, você tem milhares, por exemplo, você tem um processadorzinho dedicado a trabalhar somente aquela região, tá? E aí, aquela instrução em assembler, ele é executado em todas as outras imagens. Por exemplo, você tem uma imagem, uma tela inteira, né, onde você quer torná-lo mais claro, né, a imagem mais clara. No fundo, você está acrescentando, somando no pixel algum parâmetro que faz, mas todos eles serem mais brilhantes. Então, é uma operação de soma que vai atuar sobre todos os pixels da tela, né? E aí o papel do GPU. O GPU entra e faz isso, né? Uma velocidade muito maior do que... Porque ele faz isso simultaneamente por todos os pixels. Tá? Todo conjunto de pixels. Tá? Então, essas instruções fluem para cá, tá? Fluem dentro internamente da CPU, e são direcionados a essas unidades, né? Da mesma forma que você enxerga aqui, uma unidade especializadas aqui, no fundo são processamentos paralelos que está acontecendo aqui, né? Alguns processadores são para store, para acesso à memória externa, outros para fazer uma soma, né? Aqui é instrução realmente inteiras, né? Do MMX e instruções de multimídia da Intel, tá? Isso aqui são operações inteiras, isso aqui é operações de ponto flutuante, FP de floating point, né? Multiplicação, isso aqui é soma, multiplicação. Né? Da mesma forma que tem isso aqui, você tem outros, né? No caso da GPU, você tem os mais recentes, acho que na Intel tem uns 30, eles chamam de elementos de EU, né? Unidades de processamento, unidades são elementos de processamento. São processadores muito mais simples, né? Como está aqui. Só que são 20, 30, algum número meio quebrado. Tá bom? Especializados em fazer isso. Não sei se respondi essa pergunta. Respondeu sim. Obrigado. Tá bom? Se tem algum desenho que explica. Não, tá aqui. 72 elementos aqui nos mais recentes, né? Eu lembro que no começo era poucos. Chama de execução units. Então, tá aqui. Aqui tem 16, a GPU, né? Agora já tem 72, né? Só para vocês terem uma ideia, NVIDIA nas placas mais simples já tem mais de 1.000, né? Os mais recentes têm 10.000 unidades de execução. Tá? São 2 ordens grandezas maiores do que isso, tá? Mas depende de cada instrução, né? No caso da NVIDIA, os GPUs são mais, os GPUs, né? Unidades de execução fazem operações mais simples, né? Do que o da Intel. Mas é isso. Mesma coisa com os processadores para smartphones, né? Não é o caso dessa da Intel, mas a ARM também tem. Vocês devem ter feito na pesquisa, né? Que os processadores mais recentes da ARM têm GPU embutida dentro dele, né? Justamente para fazer a parte de geração de imagens, para trabalhar a parte de geração de imagens. Tá? Que é a parte mais pesada
do smartphone hoje, em termos de processamento, né? Tá bom? Então, esse é o PCI, né? E o PCI também virou serial, né? Esse no PCI Express, por exemplo, né? Já tem a versão serial, né? E hoje só tem versão serial, né? Essas placas, esse PCI Express. Apesar de ter um slot paralelo, né? São, no fundo, eles chamam de lanes, né? São pares. Trabalham com pares, tá? Não tão largos como antigamente, né? Mas cada par é serial, tá? No fundo, o que é uma conexão hoje, na verdade, né? Ele é serial, mas são dezenas desses seriais em paralelo, tá? Dá a impressão que não mudou nada, né? Tá? Só que só deixou de ser, mudou o nome só, né? Continua sendo um monte de linhas em paralelo, mas na verdade cada um deles é uma linha de comunicação. É por isso que é diferente. Cada um deles você tem o próprio clock, né? O próprio sistema de sincronizar. O clock no sentido de, no caso de uma comunicação serial, como apresentamos na aula passada, né? Os clocks são independentes, né? Tem um relógio de transmissão, né, que manda. Você não manda o clock na linha, né? Mas o clock do lado da recepção, né? Então você está transmitindo a 1 giga. Ambos sabem que é 1 giga, né? E cada um deles tem, tanto a transmissão como a recepção, tem o seu próprio relógio, tá? Para você poder mostrar no tempo certo. Só que você precisa sincronizar, porque ele pode deslocar, né? Você está transmitindo em 1 giga, você tem que saber exatamente quando é o meio do bit para você poder fazer a leitura, né? Fazer a captura. Tá? E esse meio do bit que é o problema. Então, para evitar que você desloque esse meio do bit e corra o risco de fazer uma leitura na borda, né? Na borda descida ou subida, e você pode ler o bit errado, tá? Você sincroniza os dois relógios, né? Desculpe, principalmente a recepção, né? Sincroniza o clock de recepção usando a própria borda, né? A própria transição, usando como marcador, né? Então você sabe qual é a largura, você vê a borda, você usa como marcador para marcar, né? No caso do serial, fica complicado quando todos os dados é 0, todos os dados é 1. Um. Não é isso? Porque aí não tem borda. Aí como é que eu ajusto, né? É um sinal contínuo de 0 ou de 1, e aí eu não sei se estou lendo no meio do bit certo, né? Tá? Para evitar esse problema, né, de não ter uma referência, né, para sincronizar ou para ajustar a borda, né, tá, o relógio de recepção, os canais de comunicação serial, eles inserem um bit, né, um bit stuffing. Se é uma sequência de uns, a cada 4 uns ele põe um 0, por exemplo, para criar uma borda, né? Então há uma certa ineficiência, você perde a cada 5 é um dummy, não tem informação, tá? Mas em compensação você consegue fazer clocks muito mais altos, né? Quer dizer, uma taxa de transmissão mais alta, né? Para cada linha. Aí você põe várias linhas dessas, tá? No caso do PCI Express, você põe 30, né? 30, é isso? Fazer saída até aqui. É 32 linhas, né? No máximo, tá bom? É isso. Bom, teve outras propostas, né? Além dessa própria família, né? Do PC, quer dizer, basicamente centralizado em torno da própria IBM, né? Essas iniciativas todas de padrões. Então, inclusive o PCI Express acho que é da IBM. Bom, a Motorola, que é concorrente também nessa área, né? Ele propôs um padrão também mais genérico, né? Mais universal, não amarrado à arquitetura IBM, mas não foi para frente, tá? Mas é interessante que deu uma ideia geral, né? Ele fez uma boa organização do que são as principais conexões, os principais barramentos dentro de um PC, tá? Ele chamou isso de Rapid I/O, não foi para frente, né? Mas em todo caso eu apresento aqui porque ele dá uma boa conceituação, tá? Quis abraçar realmente todas as configurações, né?
todas as conexões que caracterizam uma arquitetura de um computador na época. Então em laranja, que chama de dentro de um box, dentro da caixa, ou seja, dentro de uma unidade, tipo computador pessoal. Tá? Alguns são embarcados, né? Então módulos embarcados. Tá? E dentro, a ideia é rodar, né? Tem uma proposta chamada Rapid I/O, né? Que faz o papel de conexão serial interno, tá? Ou paralelo, que seja, dentro da caixa eu posso usar barramento paralelo. Tá? Ele vinha substituir, a ideia é substituir algumas configurações como o Hypertransport, o PCI Express, né? Então, aqui é o processador principal, o barramento principal, né? System Bus, né? Entre processador e memória. Então, podia ser paralelo ou serial. Na hierarquia seguinte, lembra que tem uma hierarquia nos barramentos dentro do PC, né? Para o local, o I/O, quer dizer, barramentos para conectar os periféricos, também, né? Então, seria também essas duas opções, serial e paralelo, tinha duas versões. E no backplane, que é o painel traseiro, que é a conexão entre essas caixas, né? Tá? Que normalmente tem para fazer montar processamento paralelo. Tá? Então, a Motorola propôs esse Rapid I/O. Tá? A ideia era competir com o Hypertransport e o PCI Express da Intel. A PCI Express realmente é da Intel. Tá aqui, né? Tá? Velocidade de 1 GB até 60 GB, baixa latência, então a latência é uma coisa importante. Né? E aí, essa configuração, inclusive com compatibilidade, mantendo compatibilidade disso por software. Né? Muita coisa a gente vai ver, né? Protocolos, vocês já viram protocolos, né? Então tem protocolos que são nível físico e nível de outros níveis, né? Tá? No caso de sistemas de arquitetura, a gente fala de compatibilidade nível de software, quer dizer, a transição, a compatibilização é feita através do software, não através de hardware, né? Em muitas coisas. A gente vai ver que realmente algumas conexões, algumas interfaces, né? É muito importante essa característica. Você melhora o hardware, mas mantém o software compatível com o software, justamente para não ter que mexer no sistema operacional, né? Discos é uma outra área, é um outro periférico que teve suas interfaces padronizadas, né? Uma coisa é a interface nível físico. Em cima dessa interface nível físico, você tem a formatação, que é basicamente software, né? É o sistema operacional que normalmente gerencia essa parte da gestão do disco. Mas no nível físico nós tivemos esses padrões chamados ATA, né? Então, Ultra ATA tem várias velocidades. O disco normalmente não era crítico, porque realmente um disco é lento, né? Então, veja a velocidade em termos de desempenho, não chega a giga, né? Tá? Só para vocês compararem, para ter uma ideia melhor. Por exemplo, cada memória, né? A discussão aqui é na ordem de DDR3, aqui, ó. Né? Você está falando 6 gigabytes por segundo, né? No disco, né? Você está falando em torno de megabytes, né? 30, 60, 100, né? Bem mais lenta, né? Então são duas a três ordens de grandeza mais lenta, tá? Então isso também evoluiu com o tempo. A distância dentro, bom, um dia vou desmontar um PC, eu não posso fazer isso agora, mas para vocês terem uma ideia das dimensões, né? As interfaces para as conexões para a disco dentro de uma placa, né, dentro de um computador, normalmente é fora da placa-mãe. Então, você tem que conectar um cabinho para chegar no disco. Tá?
Então, as distâncias são maiores, portanto, normalmente a frequência é maior. Tá? E, no caso da ATA, a conexão era paralela, era um flat cable, não sei se você conhece, né? Na verdade, é um cabo com vários fios em paralelo, né? Então, é uma conexão paralela, tá? Chama flat cable, tá? Essa conexão paralela também evoluiu para serial, tá? Então, já há vários anos, né, quase mais de uma década, que as conexões da placa-mãe para o disco, sistema de discos de armazenamento, é através de uma conexão serial. Tá? Só que vem menos linhas, né? Não precisa ser tantas linhas. Normalmente costuma ter aqui. Quantas linhas estão aqui? Acho que são 8 vias. Tá? Então, esse é o padrão serial ATA. E como tinha surgiu o nome serial ATA, os antigas ATA virou paralelo ATA, né? Virou PATA. Tá? Um padrão importante nessa área de disco chama SCSI. O padrão de disco usado também para os CDs, DVDs, né? E o Blu-ray também, que usa sempre a mesma interface, tá? O serial ATA, desculpe, o SCSI, SCSI, é um outro padrão, né? Que era utilizado pelos mainframes, né? Computadores de grande porte, tá? E à medida que foi evoluindo, né? Essa parte de computadores pessoais, foi principalmente computadores com papel de servidor, né? Basicamente é um servidor o principal papel dele é servidor de arquivo, né? Numa aplicação empresarial. E houve uma tendência mais ou menos natural, onde esse hardware, esse servidor, né, pudesse utilizar como interface, utilizar como disco esses discos, né, de uso dos mainframes, que é o padrão SCSI, a gente chama de SCSI, tá? Que foi desenvolvido, né, aos poucos, a partir do mainframe, quer dizer, a palavra não é bem mainframe, né? Pela história, no fundo, quem usou muito isso foi o mini computador da DEC, né? Então, a DEC Digital Equipment é uma empresa que fabricou muito tempo o PDP-11, PDP-8, PDP-11, que são computadores pequenos, né? Mas serão computadores, tá? Não tinha a ver com produto de uso pessoal, tá? Inclusive, foi o DEC que desenvolveu o Unix original. Então, são esses computadores mais ou menos pequeno porte que usavam esses discos SCSI. Sempre foi bem mais rápido do que o discurso para PCs de uso doméstico. É meio óbvio, né? Tá? E em função disso também, você vê os padrões, a velocidade são muito mais maiores, superiores para a mesma época. Deixa eu ver se tem 2002, 2003, você tem 640 mega, né? Nessa mesma época, você viu, aqui é 100 mega, né? Tá bom? Então, os SCSI permitiam, inclusive, a formação de sistemas de discos. Não era só um disco, uma interface que permitia conectar vários discos, tá? Conectava em anel. Fora isso, né, outros padrões, principalmente de discos, né? Nós vamos discutir mais à frente, é o Fiber Channel, né? E o internet sobre SCSI, né? É estranho você falar em SCSI e depois interface física diferente. Fiber Channel é uma interface ótica, apesar de que existem versões também para cabo coaxial, né? Mas é uma interface serial, tá? O que significa colocar um SCSI sobre fibra, por exemplo, né? Tá? Então, a grande vantagem é que você não precisa mexer no software, tá? Você usa o mesmo, principalmente o sistema operacional. A gente viu que o sistema operacional tem uma amarração muito grande em cima do disco, tá? O padrão utilizado, né, para armazenar o diretório, se é o FAT ou NTFS, são todos padrões importantes para o sistema operacional. O sistema operacional realmente ele cuida, né, dos detalhes, dos mínimos detalhes de um HD, né, de um disco, tá?
Então, o tamanho do setor, o tamanho do diretório, a organização dos arquivos dentro do disco, tudo isso é o papel do sistema operacional, né? Por incrível que pareça, ele não abstrai isso, tá? Porque por ser muito crítico, isso porque o desempenho do computador de ser muito dependente do desempenho do disco, tá? E aí, se você põe um protocolo, né, um nível de software SCSI, e muda só a parte física, tá? Isso é um grande ganho, tá? Motivo pelo qual existe uma coisa chamada SCSI sobre fibra, né? Você mudou completamente a interface física, mas mantém o padrão de conexão, ou seja, não precisa mudar nada no sistema operacional, tá? Essas são as evoluções. Aqui o SCSI interface chama de conexão em anel, né, em cadeia, assim, tá? Você vai conectando essas unidades de discos, tá? Alguns padrões de SSD. A grande maioria do que você vê no mercado, ele simplesmente substitui, mantém completamente a interface física, né, e de software dos discos rígidos, né? Então, simplesmente você troca, tá? Mas é importante para o sistema operacional reconhecer o SSD. Os primeiros sistemas operacionais da Microsoft, por exemplo, não faziam distinção entre o SSD e o HD. Tá? Porque como a interface era igual e respondia do mesmo jeito do seu ponto de vista de software, para o sistema operacional é indiferente. Só que algumas coisas que o sistema operacional fazia no disco físico, né, no disco, o HD mecânico, né, tá? Que de vez em quando ele alterava, fazia desfragmentação de forma automática, por exemplo, né, para reorganizar os setores, né? Isso acabava com a vida útil, né, desses discos SSD. Porque como é que você conta a vida útil deles? É pelo número de gravações que você faz, tá? Você está jogando uma tensão mais alta no transistor para fazer a gravação, né? E você desgravar o dado significa que você tem que colocar uma tensão negativa ou colocar um outro bit em cima disso, né? E isso normalmente tem um tempo de vida, porque você está colocando uma tensão mais alta, né, para o transistor. Então, normalmente em torno de 10.000 ciclos de escrita. E, dependendo se você está fazendo isso de forma automática várias vezes ao dia, você rapidamente esgota, né, a vida útil desses drivers, tá? Então, e não precisa, né? O SSD não precisa fazer otimização do disco, né? Tá? No processo de realocação, porque não tem nada mecânico, né? Tá? O tempo de acesso é uniforme, porque não precisa movimentar o cabeçote, tá? Em função disso, o sistema operacional teve que ser modificado para reconhecer que é um SSD e que tem um tratamento diferenciado, né? Perante o sistema de armazenamento. Tá bom? É isso. Hoje, esse é o padrão M2, tá? Que é um padrão diferente do SSD, ele não é um padrão que conecta substitui, né? Ele tem um conector SATA, né? Tá? É um padrão diferente que é próprio do SSD, ele fica é uma pastilha desse tipo, né? Tá? Já não é fisicamente diferente do HD. O SSD, quando você compra para substituir o HD, ele tem um formato de HD, né? Normalmente formato de HD para notebook, e ele pluga, né? Substitui fisicamente, até mecanicamente, né? Na mesma posição que estava o disco. Tá? Então, o M2 é fixado ao lado das conexões. Essa aqui é uma conexão PCI Express, tá? Não é de memória, não. Ele vem aqui e se conecta desse jeito. Tem que ter hoje acho que a maioria das placas-mães tem um espaço para o M2. Bom, então discutimos até agora o que? O computador dentro da caixa, né? Os barramentos que fazem o PC. E eu disse também que o PC ele evoluiu, né, nas últimas décadas a partir do uso, né,
do PC mais robusto como o servidor, ele evoluiu para as conexões, outras possibilidades de interconectá-los, né? Passa a ser possível criar sistemas, né, de computação com o PC, né, agregando vários PCs dentro, né, de um rack, por exemplo, e construindo coisas cada vez maiores. Tá? E um data center hoje, na verdade, é realmente um universo feito basicamente de um conjunto de PCs. Tá? E aí vem a questão, como é que eu interligo esses PCs? Né? Imagine que eu tenha um data center que eu queira colocar, né, pelo menos uns 1000 PCs, né, conectados lá dentro. Tá? Então, a primeira tendência foi fazer a conexão através, né, do Ethernet. Tá? Que um protocolo que já existia, uma conexão que existia. Você usa um barramento desse tipo aqui, né, um Ethernet que está aqui, tá? Para conectar os servidores, e aí alguns servidores são sistemas de discos, né? Então, mas qual o problema da internet? O primeiro problema da internet é que ele é multiponto, né? Tá? Ou seja, enquanto um está comunicando com o outro, né, esse outro aqui não consegue usar, porque o outro processador, o outro servidor ocupa, né? E aí por quanto tempo ele ocupa? É indeterminado, depende, ele só vai liberar quando terminar a tarefa dele. Então ele pode variar bastante esse tempo onde ele segura a linha de comunicação. Então, além de ser multiponto, né, ele tem uma característica não determinística, ou seja, eu não consigo garantir para você que a minha comunicação vai ser realizada num determinado intervalo de tempo. Tá? Então isso é chamado não determinístico. É probabilístico, né, você poder mandar uma certa comunicação através desse tipo de conexão. Tá bom? Mas o fato de ser multiponto permite que ele seja flexível, né, escalável. A gente chama de escalável porque eu consigo conectar. À medida que eu acrescento mais um computador, é só conectar mais um computador na rede local, na internet. Né? E, ao mesmo tempo, ele permite várias geometrias, né, várias configurações. Tá? Então, é escalável e flexível. É a grande vantagem do Ethernet. Em compensação, né, por ser multiponto, você vai ter um overhead maior, tem o tempo de negociação entre quem está usando e quem não está usando. Isso implica que tem uma negociação, ou seja, tem uma latência elevada e que a latência demora no início da transmissão. Né? É de ser demorado e você tem um indeterminismo de quando eu vou começar a enviar os dados. Tá? Portanto, o Ethernet é muito ruim para você conectar, por exemplo, o sistema de disco. O sistema de discos quando o sistema operacional controla o disco, ele tem que ter uma característica de tempo real, na verdade, né? Eu estou conectando o disco, você tem que fazer com que o dado seja escrito no ponto certo, né? O sistema operacional controla até chegar nesse nível. Não chega no nível de tempo real, mas, por exemplo, você sabe quais são os lotes, né, que estão livres, o sistema operacional manda preencher em determinados lotes, né, e o sistema operacional vai escolher os lotes próximos um do outro, para não ter que fazer a transição, né, de cabeçotes, ou ficar esperando o disco dar volta para chegar, né. Então, tudo isso é uma gestão que o sistema operacional consegue fazer, mas se tiver uma latência, se tiver um meio de caminho não determinístico, atrapalha toda a gestão, né, pelo sistema operacional. Por isso que o Fibre Channel, por exemplo, tem uma atratividade muito grande, principalmente dentro, né, do ambiente data center, né, dentro do banco de servidores, tá? Porque ele é um protocolo de baixíssima latência, né, e bem determinístico. Tá? Então, com isso, eu consigo garantir e ter um controle, né, o sistema operacional consegue ter um controle muito bom do sistema de disco. Tá? Então, os principais interfaces é o Ethernet, que é o mais comum de todos, é usado na rede local. O Fibre Channel, né, é justamente para
com essas características importantes. Então, essa é uma configuração normal. Você tem o Ethernet para conectar os servidores, né? Não tem problema que tenha alta latência ou overhead, quanto do protocolo, mas é digamos, uma tarefa de alto nível, né? Tá? Você faz a distribuição ou conexão, você está conectando vários processadores, né? Então você administra no nível mais alto. E aí você usa o Fibre Channel localmente, né, para conectar o servidor e o sistema de armazenamento. Tá? Então, essa é a diferença importante entre Ethernet e Fibre Channel. Tá? A latência pode ser determinístico e não determinístico. E existe hoje, bom, ambos têm protocolos, né, com velocidades elevadas, né. São normalmente conexões de computador a computador, mas em ambientes controlados, rede local, né? Não envolve grandes distâncias. Motivo pelo qual você consegue até 100 gigabits por segundo no caso da internet. É algo próximo disso, não está aqui, mas é algo próximo disso no Fibre Channel também. Tá? A transmissão é mandada por raio laser, né? InfiniBand é uma proposta interessante, tá? Ele tenta juntar o que tem de bom na internet com o que tem de bom, né, no Fibre Channel. Então são conexões também ponto a ponto, mas ele permite o roteamento como se fosse a internet, né? O fato de você permitir roteamento significa que é possível criar vários caminhos, né, para o envio da solicitação ou envio dos dados. Tá? Então, é uma conexão baixa latência, baseada em roteamento, né? Mas ele conecta os nós, né, através de conexões ponto a ponto. Ou seja, tá, ele, por essa característica de ponto a ponto, ele consegue manter uma característica determinística para a comunicação. Tá? Então, aqui acho que tem um desenho esse é o InfiniBand. Tá? Então, são nós, né? São switches. Cada nó vai receber acessar, né, os computadores por processos seriais. Tá? E aqui as conexões aqui internas, né, são conexões todas ponto a ponto, mas são conexões internas que permitem o roteamento. Né? Então, vários caminhos diferentes para chegar no mesma entrada aqui, né? O processador de memória que está aqui. Tá? O switch para outras conexões externas, né? Mas a principal conexão é com um sistema de disco, sistema de armazenamento. Tá? Então, como o número de intermediários é conhecido, você tem como garantir, né, certo determinismo nas mensagens que você envia. Então, a ideia de InfiniBand é ser um padrão, né, que tenta agregar do melhor em ambos do melhor da internet e o melhor do Fibre Channel. Tá? O problema hoje é que ele é um sistema caro, tá? É uma proposta cara e não sei se está pegando, tá bom? Mas a medida que hoje existem vários data centers que focam na supercomputação, né? E nesses ambientes a gente vê usando o uso do InfiniBand para essas conexões. A comparação de velocidade de transferência não tem nenhuma novidade. Né? O conceito de SAN é um conceito importante, porque em vez de ter um disco ou um conjunto de disco por processamento, a ideia é você ter um sistema de discos que está conectado à rede, ou seja, todo mundo acessa, todo mundo consegue ler, né, o dado que o outro colocou. Então é um ambiente compartilhado, tá? E a ideia é você fazer esse conjunto de armazenamento único, conectando aqui, por exemplo, o mesmo barramento dos demais. Tá? Fibre Channel, você tem 10 km a taxa de
100 gigabits por segundo. Então, um excelente desempenho, né? Tá bom? Então, conceitos estão evoluindo, né? Está saindo da caixa para fora da caixa, e a fora da caixa já é um prédio inteiro de computadores interconectados, né? Então, é o data center de hoje. Tá? Esse aqui é um desenho do Sun. Tá. Do Sun. Tá? E tem o NAS, que está parecido com o Sun, invertido, né? Que é basicamente o seu servidor. É basicamente um cara desse tipo aqui, é um processador. Não está aqui. Né? Aqui no caso do Sun, é um protocolo onde você tem vários discos conversando entre si, quer dizer, é independente do servidor. Tá? É um processo onde você tem os discos conversando entre eles. No caso do NAS, não, aí já é um cara desse tipo aqui, como fosse um processador que tivesse um monte de discos. Né? Normalmente é chamado de servidor de banco de dados, por exemplo. Né? Então, um servidor onde tem um processador e um monte de discos. Tá? Isso aqui foi uma otimização. Tá? Então, está no rack só e um monte de discos sendo gerenciados por um único controlador. E esse controlador está conectado na rede. Então, é basicamente um servidor de armazenamento. Então, são parecidos, mas são diferentes. Né? Uma coisa é você interligar discos, é o protocolo para interligar discos. Outra coisa é interligar servidores que contêm discos. Né? Então, e aí, um storage e um data center hoje em dia, né? Sob o ponto de vista da interconexão. Tá? Então, você tem vários hacks, né? A gente chama de hacks. Isso aqui é um hack, por exemplo, né? Aí você tem o a gente chama de backplanes, tá? Então, você já ouviu falar, né? O pessoal noturno já trabalha em algumas empresas e já deve ter visto um data center, tá? A gente chama de blade, uma placa que contém normalmente processador e memória só, né? E às vezes você põe um QPI, você conecta ou a solução da AMD, o Hypertransport, você conecta vários processadores, vários CPUs, né, de alto desempenho, né, um Ryzen, um Intel, não sei quantos, né, que você conecta, um Xeon, né, e você conecta vários deles numa mesma placa. Então é normal você ter uma placa, uma motherboard, onde tem 4, 6, 12 processadores, né, de alto desempenho, multicore, e eles conectamos entre si, tá? O conjunto mais a memória, tá? O banco de memórias formando um módulo de processamento, processador de memória e processamento, né? E aí, esse módulo o pessoal chama de blade no sentido de lâmina, quer dizer, uma placa só, tá? E ele é conectado, né, através do painel traseiro, para o conector, tem um conector atrás, né, do rack, e você conecta, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, né? Aqui é disco, são unidades de disco, são 5 discos que tem aqui. Você consegue conectar, colocar e tirar discos live, né? A gente chama de live vivo, né? Porque eu consigo, não preciso desligar o sistema para tirar o disco. Tá? Na área de servidor isso é comum. Tá? Você tem um hack aqui? Não tem um hack, né? Mas é um desenho desse tipo aqui. Tá? E aí você tem uma gaveta, tipo gaveta em pé, né? Tá? E você vai colocando essas placas com processador de memória. Tá? E aí vai montando dentro do rack, normalmente um rack de 19 polegadas, cabe pelo menos 16 blades, né, lâminas, né, ou 16 módulos processadores. E todos eles são ligados atrás, a gente chama de backplane, né, o painel traseiro, que tem um conector que faz a conexão. Né, e que tipo de conexão e que tipo de comunicação você faz. Tá? Normalmente é para um sistema de comunicação, uma interconexão de dois tipos. Tá? O primeiro, cadê?
a lista aqui. O primeiro, entre os servidores, seria a Ethernet, né? Entre sistema de discos seria o Fiber Channel, né? Para fazer a conexão entre os sistemas com fibra de discos. E se tiver, por exemplo, um módulo, né, de um servidor só para dados, você pode ter um módulo, né, um NAS, né, e você conecta direto ao processador, ou então o SAN, que eu conecto direto na rede Ethernet, por exemplo, e você acessa esse disco de uma forma como se estivesse conversando com um servidor. Tá? Então, são várias opções. Os discos, principalmente, você tem que pensar em baixa latência e alto desempenho. Tá? Então, aqui está. Né? Dentro do rack, você tem uma internet no backplane e você conecta, né, os discos locais, de uso local, através de no caso aqui, uma conexão gigabit, que pode ser um Fiber Channel, né? Veja, processador e disco, então tem que ser alto desempenho. Um Fiber Channel seria o comum aqui. Tá? O Ethernet é utilizado para conexão atrás dos conectores e também com os demais elementos através desse switch. Tá? É isso mesmo, né? Aqui é uma conexão Ethernet para ligar todos os bancos de processamento. Alguns deles vão conectar com o disco através do InfiniBand, né? Então, essas conexões de alto desempenho por InfiniBand, ou seja, essa arquitetura aqui, essa aqui, são switches InfiniBand que permitem distribuição, né, da carga. Ou, né, conexões direto com o sistema de disco através do Fiber Channel. Aqui ele está usando um switch aqui, né, para dois terem acesso ao mesmo sistema de discos. Tá bom? E com isso, né, e aí o switch Ethernet ele faz a conexão para fora. E aí você consegue juntar processador e memória, né, com armazenamento e a comunicação. Bom, faltou o dispositivo de entrada e saída, né? Mas no caso de um banco de dados não seria necessário. Tá? O próprio, pela própria internet, você consegue já trazer os dados necessários para fazer o processamento local. É isso. Alguma dúvida em relação a isso, essa configuração? Então, a partir de maneiras interconexões adequadas, eu consigo montar coisas grandes, né? Tá? Então, o que essa arquitetura, na verdade, é? É uma discussão sobre organização, como organizar. Aí você precisa saber os elementos que vão ser interconectados e como organizar, né, esses elementos para construir sistemas cada vez maiores, mais complexas ou até mesmo focadas numa determinada necessidade do usuário. Tá bom? Então, tem hoje já consolidado, né, essas três interfaces, interconexões são mais famosas, né? Ethernet, sem sombra de dúvidas. O Fiber Channel, né? Consolidadíssimo. E o InfiniBand, que ainda está caro, né? E, apesar de existir há mais de 10 anos. Mas tem uma série de qualidades técnicas que atraem, né, bastante interessados. Tá? InfiniBand, ele é mais flexível, ele realmente junta, né, tudo de bom desses dois protocolos. Mas acho que com o tempo, com a popularização, né, desses sistemas de alto desempenho, é capaz de ter um deslanche, né, e ter cada vez mais dispositivos do InfiniBand. Dúvidas? Um resumo dessas interconexões, né? InfiniBand, Hypertransport, PCI Express, RapidIO, InfiniBand, desculpe, Hypertransport e RapidIO,
protocolos que acho que hoje já não existem mais, tá? PCI, PCI Express, InfiniBand, Fiber Channel, Ethernet, isso que assim. Então é uma salada de interconexões principais em diversas necessidades e características, né? Fazem que alguns sejam voltados à comunicação, outros comunicação em tempo real, outros para armazenamento. Aqui é o interface de conexão externa, né? De periférico, principalmente. O mais conhecido é o USB mesmo, né? Por cabo, ou Wi-Fi, né? Wi-Fi, desculpe, é para comunicação de rede, tá certo? Não é de conexão com dispositivos. Apesar de que muitos dispositivos usam o Wi-Fi, né? DVI, DisplayPort, HDMI, são coisas que você já conhece. USB tá certo, USB é o padrão em 3.0. Tem um Firewire foi muito usado pela Apple, né, para conectar câmeras, né, essas coisas exigem muita banda. Hoje o USB 3.1 já dá conta do recado. Display e o sem fio, né, o conjunto de conexões sem fios, o wireless, Wi-Fi. Hoje, recentemente, o Wi-Fi mudou de nome, né? A ideia foi simplificar. Em vez de ter esse I3E 802.11, né? E depois as letras, né? Para simplificar diferentes protocolos e características, né? A ideia foi simplificar e chamou de Wi-Fi 6, ou esse mesmo protocolo, esse mesmo código, né? E aí você tem os AX, A até o A, B, C, G, N, né? Que nem que tá aqui, né? E depois a combinação de letras. A C, no caso, os mais recentes, depois o X, né? Está trabalhando hoje, os Wi-Fi mais recentes estão trabalhando com vários canais, várias bandas simultaneamente. Ele consegue ter um desempenho maior porque tem mais canais para fazer a comunicação. Tá bom? Bluetooth também é um padrão 8.3E e assim por diante. É isso, gente. Acho que. Opa, estou estourando o tempo. Alguma dúvida? Chegamos a um data center, né? A partir do PC. Tá? E hoje é o futuro, né? Do PC. No data center, hoje, a Intel e a AMD dominam quase 99%, né? Mas a ARM está entrando aos poucos, principalmente para funções não críticas, né, de desempenho. Tá? Cadê? Antes que eu esqueça.